Vamos precisamente abrir agora as nossas Bíblias para meditarmos na Palavra de Deus. Como os irmãos sabem, tenho-vos falado nos últimos domingos sobre o livro de Hebreus. É um dos livros do Novo Testamento, a Bíblia tem 66 livros. Este é um dos livros do Novo Testamento, uma carta à igreja que estava dispersa e que tinha que relembrar muitas coisas que faziam parte do Evangelho, da Boa Nova, e este livro nos vai falar precisamente do que é o Evangelho e, sobretudo, de quem é a pessoa de Jesus e como Deus trata connosco. E temos falado aqui que este livro de Hebreus nos vai mostrar a grandeza, a superioridade de Jesus. Irmãos, os cristãos não têm um Deus qualquer. Têm um Deus vivo, não é? Acabámos de cantar hoje, porque Ele vive, posso acreditar, posso crer no amanhã, ou seja, no futuro. Nós temos um Deus vivo. Também numa outra música que cantámos, dissemos que pela Bíblia Ele nos responderá. E hoje nós, baseado neste livro de Hebreus, vamos falar um pouco sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Sempre os cristãos destacaram, os verdadeiros cristãos, destacaram este livro, a Bíblia, como a Palavra de Deus, o livro importante. Durante muito tempo, nós protestantes éramos conhecidos por o povo do livro, não é? Penso que agora já não somos tanto, agora já são conhecidos pelo povo do smartphone ou do telemóvel, porque agora já andamos muito, mas é o livro, é a palavra, não importa se está em digital, se está em papel, é a palavra de Deus. Na história da Igreja, este livro tem assumido um papel tão importante, tão central, que quando nós vamos ver a arquitetura de algumas igrejas, em determinada época, os púlpitos, ou seja, o lugar onde era pregada, anunciada a palavra, era um lugar mais alto do que os outros. Não só pela projeção da voz, mas o lugar central para realçar a importância da pregação da palavra. Este livro não é um livro qualquer, é um livro diferente. Temos falado aqui muitas vezes sobre a Bíblia, e a Bíblia é um livro que, embora muitos se tenham, infelizmente, desviado, e até a própria Igreja se tem desviado deste livro, mas ele continua a ser a Palavra de Deus. Um livro inspirado por Deus. Os homens que escreveram, diz a própria Bíblia, foram inspirados por Deus. Por isso, no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos perceber algo de muito importante sobre a Bíblia. É verdade que às vezes nós ouvimos de pessoas que desprezam a Bíblia, algumas até que são cristãs. E os irmãos poderão estar aqui a dizer assim, não, mas eu não. Bom, às vezes desprezamos, porque se nós pegarmos nesta Bíblia, ou neste livro, e às vezes já nem isso fazemos, ao domingo, para vir à igreja, e depois durante a semana nem sequer sabemos onde é que ele está, temos que andar ao domingo à pressa a procurar onde é que está, então nós estamos a desprezar a Bíblia. Estamos a desprezar a Palavra de Deus. Se durante a semana nós não meditamos nela, se durante a semana nós não oramos e lendo a Palavra de Deus, então nós desprezamos a Bíblia. Estamos a assumir um papel igual àquele que a Inquisição fez no passado, quando pôs este livro na lista de livros proibidos. Não é? Que há tempos eu conheci alguém que frequentava uma igreja já há muito tempo, e em conversa comigo disse que nunca tinha lido a Bíblia, limitava só a ouvir o que lhe diziam. Como é que é possível, não é? Há uns anos atrás, conheci uma senhora que já tinha sido batizada há mais de um ano e não tinha uma Bíblia. Como é que é possível não ter uma Bíblia? Não ler, não ouvir. Hoje temos tantos meios para ouvir esta palavra, a leitura. Quase ninguém hoje, são poucas as pessoas que não sabem ler, mas ainda há pessoas que não sabem ler. Mas pode ouvir gravado, hoje há gravado, pode-se ouvir a Bíblia gravada. É importante nós bebermos na Palavra de Deus.
A minha mãe não sabia ler. E ela amava tanto este livro que ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E eu era pequenino, e as minhas irmãs também, está aqui uma minha irmã, e ela juntava as poucas letras que tinha aprendido no mês que foi à escola, ia tentando soletrar e juntar, e depois chamava-nos, olha, está certo, e conseguia. Às vezes demorava um dia até conseguir ler um versículo, mas ela lia. E o primeiro capítulo da Bíblia que eu aprendi de cor foi o Salmo 23, que ela me ensinou enquanto aprendia a ler. Como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama a sua palavra? A palavra de Deus, ela é importante. E vamos ver o que é que o texto de Hebreus, que hoje escolhi para nós, nos diz. Hebreus capítulo 4, versículos 11 a 13. Hebreus capítulo 4, versículos 11 a 13. Diz: procuremos, pois, o livro de Hebreus é quase para o fim do Novo Testamento, não é? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, ou com quem teremos de tratar também um dia. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Há 3 coisas que eu gostaria de destacar hoje para os irmãos aqui neste texto. O primeiro está no versículo 11, que nos fala e nos diz para procurarmos entrar naquele repouso. Há uma referência no contexto, que se os irmãos estão recordados daquilo que já falámos noutros dias e também se lerem depois todo o contexto, há aqui uma referência e uma comparação, uma analogia com o povo de Israel. O povo de Israel que saiu do Egito, onde era escravo, guiado por Moisés, que lhes deu a lei de Deus, eles desobedeceram. E, por essa razão, muitos deles não entraram no repouso. Qual é o repouso? Ou seja, a terra prometida, o lugar para onde Deus os ia levar. Pela sua desobediência, pela sua falta de fé, eles não puderam entrar no descanso, no repouso. E aqui diz-nos que também nós, se fomos resgatados do pecado, e vamos entrar nesse repouso, nesse descanso. Mas é importante saber se realmente nós estamos nesse caminho, ou se estamos iludidos. Por isso ele diz aqui, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Procurar-se aqui é uma expressão que aparece em outros versículos bíblicos, em outros versículos do Novo Testamento, por exemplo, em 2 de Pedro, e que diz, esforcemo-nos, ou apliquemo-nos diligentemente, empenhai-vos, fazei alguma coisa para certificarem que realmente vocês vão entrar nesse repouso. Agora, alguns poderão dizer, então, mas o repouso, ou seja, o descanso que o Senhor nos dá, é fruto das nossas obras ou é oferecido pela graça de Deus? É pela graça. Isto é um aviso e ao mesmo tempo é um apelo para um despertamento espiritual na nossa vida. Fala de algo que é muito bom, mas também de algo que é muito urgente. Fala do repouso, do descanso que Deus oferece ao homem. Este é o propósito de Deus. E a Bíblia, e o que é que isto tem a ver com a Bíblia, com o tema que nós estamos aqui a falar? A Bíblia revela o propósito de Deus para o homem. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que todos se salvem, ou seja, que todos entrem no descanso, que todos entrem no repouso, que todos tenham a certeza
que podem estar um dia na glória, no céu, com Deus, para toda a eternidade. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer nos trazer esta certeza de repouso, de descanso. Mas a Bíblia diz que muitos lá no Velho Testamento desobedeceram e não entraram. Então muitos hoje também desobedecem e não entram. Por que é que Adão e Eva pecaram lá no princípio? Porque não creram. Eles, se tivessem acreditado na palavra de Deus, não tinham comido do fruto proibido. Mas eles acreditaram na palavra da serpente e não na palavra de Deus. Se tivessem tido fé, confiança e acreditar em Deus, não teriam pecado. Há dois aspectos do descanso que este versículo 11 fala. Entrar no descanso do Senhor. Podemos dizer que pela fé, neste tempo presente, nós podemos descansar no Senhor, obedecendo à fé. Por outro lado, o segundo tempo é no futuro. Pela fé, nós também podemos entrar no descanso eterno com o Senhor. Aqui, no livro de Hebreus, mais uma vez eu volto a dizer, é lembrado do povo de Israel. Muitos não viveram com fé, duvidaram e desprezaram a Deus. E qual foi o resultado? Não viveram em repouso, ou seja, não viveram descansados, a sua vida não foi boa. Não entraram no repouso, ou seja, não entraram na terra prometida. Tudo isto porque não responderam à palavra que Deus lhe havia dado com fé. Por isso, irmãos, vamos nós responder com fé hoje. Olhando para aquele exemplo, não vamos segui-lo. Há exemplos negativos que até podem ajudar-nos a não cometer os mesmos erros. Por isso, irmãos, quando nós estivermos com medo, qual vai ser a resposta? Fé. E ficamos descansados no descanso do Senhor. Quando estivermos com ansiedade, em vez de roer as unhas, fé. E o descanso vem. Quando nós estivermos perdidos, sem saber para onde vamos, que decisões tomar, vamos pela fé seguir a palavra de Deus. Quando achamos que não temos força, que somos incapazes, fé. Se nós crermos e confiarmos no Senhor, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que repousar no Senhor. Essa é a sua promessa. Mas quem realmente experimenta esse descanso? Quem realmente vive esse repouso? Essa paz, como nós cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, esse bem-estar, essa tranquilidade. Quem obedece, ou seja, quem responde à palavra de Deus com fé. A palavra diz confia, e nós confiamos. A palavra de Deus diz entrega, e nós entregamos. E quando nós seguimos pela fé aquilo que a palavra de Deus diz, nós podemos viver em paz. Por isso o Senhor disse: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas, e depois qual é? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Aquela paz que nós não conseguimos explicar, vive-se, experimenta-se, não se explica. Este repouso é no tempo presente, podemos experimentá-lo pela fé, com fé, mas também no futuro, na eternidade, após a morte. Muitas pessoas vivem inseguras. Como é que vai ser depois de morrer? Não têm a certeza de nenhuma. Não sei. Não têm a certeza da sua salvação. Como podemos ter descanso e certeza do descanso eterno? Pela fé. O que é que Jesus diz? Se todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porquê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Nós sabemos que o salário do pecado, o resultado daquilo que recebemos do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se os irmãos, aí em Hebreus, nós estamos no capítulo 4, mas se os irmãos espreitarem o capítulo 3, a partir do versículo 19, diz do povo de Israel que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. 3:19 diz lá, não puderam entrar. Entrar onde? No repouso, na terra prometida, no descanso, naquilo que era o propósito de Deus para eles. Não puderam entrar, por quê? Por causa da sua incredulidade. E depois diz, continua no versículo 1, que nós também, que ouvimos a pregação da palavra, vejamos então o versículo 1, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, eles ouviram e não tiveram fé, não entraram. E aqueles que hoje ouvem e não têm fé e não creem na palavra, também não entram. Também não entram. Ou seja, quem é que pode estar descansado? Às vezes pessoas fazem assim umas perguntas muito diretas e frontais. Se morresses hoje, estavas pronto? Tens a certeza que estarias no céu? Não sei. Podemos dizer que sim. Podemos se temos fé. Porque o Senhor prometeu a todo o que crê. A todo o que crê. Ele prometeu estarmos com Ele para toda a glória. Por isso é que o Andrés, que tem pregado aqui sobre a morte, já nos disse várias vezes nas suas pregações que o crente teme a Deus, não teme a morte. Teme a Deus, não teme a morte. Porque mesmo morrendo, nós sabemos que estamos vivos. Agora há muitos que mesmo vivendo estão mortos, porque estão separados de Deus. A palavra de Deus revela-nos o propósito de Deus para a nossa vida. E qual é? Dar-nos descanso e garantir-nos o descanso eterno, o repouso na presença do nosso Deus. A segunda coisa que eu quero salientar aqui é que a palavra de Deus revela não só qual é o propósito de Deus, mas revela qual é a situação do homem. Revela a minha e a tua natureza, o meu e o teu coração. A palavra de Deus revela o que está no mais íntimo do nosso ser. O versículo 12 diz que ela é viva, eficaz e é penetrante. É penetrante. Não é uma palavra morta. Ela fala conosco. Ela fala de nós e fala para nós. É capaz de penetrar o mais profundo do nosso íntimo. Juntas e medulas, é o que diz aí, não é? Alma e espírito. Aquilo que não se vê em nós. Aquilo que não se vê. Aquilo que está cá dentro. Aquilo que está no mais íntimo do nosso ser. É isso que a palavra de Deus atinge. É por isso que muitas vidas têm sido transformadas pela leitura desta palavra. Porque ela é viva. Ela fala. É por isso que ao longo dos milénios em que ela tem tocado, tem sido lida, ouvida por muitas pessoas, as suas vidas têm sido transformadas. Em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E esta palavra, ela fala, ela vai ao mais fundo. Eu estava aqui a pensar na medula. A medula, que também é conhecida por tutano, não é? É aquela parte mole que está dentro do osso. Não é fácil chegar lá. Com uma faca, se não estiver bem afiada, ou com uma espada, não é? Podia furar a carne, raspar no osso, mas não entrava.
Mas uma faca com as duas faces, com os dois gumes afiados, ou uma espada, bem afiada, e não era qualquer espada, que entrava no osso e chegava lá mesmo à medula. É o mais difícil de chegar. E o que é que isto quer dizer? Isto é uma ilustração que quer dizer que a palavra de Deus chega aos cantinhos mais escondidos do nosso íntimo, da nossa mente, do nosso coração. Em 1 de Crônicas, no capítulo 28 e no versículo 9, diz lá que Deus esquadrinha todos os corações. Esquadrinhar. Vem de esquadro, não é? Esquadro que é usado para tirar medidas. Segundo o dicionário português, esquadrinhar significa buscar com cuidado e diligência até nos mais pequeninos recantos. Pesquisar, aprofundando. Estudar minuciosamente, ao cuidado. Então, quando o texto diz que Deus faz isso, é pela sua palavra, que Ele vai àquilo que é mais miudinho dentro de nós. Há coisas dentro de nós, irmãos, que nem nós conhecemos. Há coisas dentro de nós que nem nós nos apercebemos. Às vezes há sentimentos de mágoa, de amargura, de raiva, de ciúme, de inveja. Coisas que nós não percebemos. Eu não sou isso. Mas muitas vezes quando olhamos para a palavra de Deus e ela começa a falar connosco e começa a esquadrinhar e a mostrar, o Espírito Santo nos diz: olha, tu és isto. Ela foi lá a fundo. Ela mostra-nos quem nós somos. É a palavra de Deus. É a palavra que vai ao mais fundo do nosso ser. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo e consegue revelar-nos aquilo que nós somos. Tiago, no capítulo 1, compara a palavra de Deus a um espelho. A um espelho. Diz que todo aquele que lê a palavra, mas não a pratica, é como aquela pessoa que se viu ao espelho, lá está a comparação, quando nós estamos a ler a palavra, estamos-nos a ver ao espelho. E depois virou-se e esqueceu-se. A palavra, o que é que o espelho mostra? Mostra o que nós somos. Mostra como é que nós estamos. Não é? Se estamos penteados, agora já não tenho esse problema, mas alguns têm ainda, se estão penteados, se não estão, se estão sujos, não é? Mostra. E depois, quem realmente quer mudar e não quer fazer figuras ridículas, em frente ao espelho, melhora, não é? Muda aquilo que está mal. A palavra de Deus é assim, é como um espelho. Ela nos mostra quem nós somos. E, perante isso, a resposta da fé é a mudança. Ela nos mostra, realmente, aquilo que há no mais íntimo do nosso ser. Daí a importância de nós lermos a palavra. Porque quando nós estamos a ler, Deus está a falar connosco. Mas não só para mostrar o pecado, também para quando nós estamos a necessitar de consolação, nós encontramos consolação na palavra de Deus. Quando precisamos de orientação, nós encontramos orientação na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista. Luz para o meu caminho. Então, encontramos essas palavras de consolação, de orientação, de exortação, de força. É por isso que nós não devemos desprezar a palavra de Deus, porque ela é palavra viva, eficaz e que transmite vida. Esta semana estávamos em casa, à mesa, a falar e a recordar algumas coisas e lembrámos um episódio relacionado com isto. A conversão da minha sogra, a mãe da Teresa. Era uma pessoa muito religiosa, mas não conhecia a palavra de Deus, não conhecia a Bíblia. Um dia ela ia para a praia de manhã, como sempre fazia no verão, logo de manhã cedo, e estava um senhor com uma banca a vender alguns livros e, entre eles, a vender a palavra de Deus. Estavam lá uns Novos Testamentos, uns Evangelhos, e ela foi para a praia.
Diz a Teresa que nesse dia foi o melhor dia de praia dela quando era criança, porque a mãe começou a ler a palavra de Deus, esqueceu-se que ela estava lá, e ela andou na água a brincar o tempo todo que ela quis. E a minha sogra conta, ou contava, ela já está com o Senhor, já está no repouso, que ao ler a palavra, ela começou a chorar, e ela começou a ver quem Deus era, o que Deus fez. E ela procurou mais conhecer a palavra de Deus e converteu-se ao Senhor, ou seja, obedeceu com fé. Por isso hoje está no repouso. Não houve ninguém a explicar. Mais tarde, depois, houve outras coisas que alguém lhe explicou. Mas houve Deus a falar com ela através da palavra. Porque a palavra fala, a palavra é viva, a palavra é eficaz. E a palavra revela-nos quem nós somos, o que nós precisamos e vai ao mais íntimo, ao mais profundo do nosso ser. Irmãos, não desprezemos a palavra de Deus. Não desprezemos a palavra de Deus. Amemos esta palavra, como dizia o salmista. Leiamos esta palavra. Meditemos nela, porque ela é vida para cada um de nós. Finalmente, além da palavra revelar o propósito que Deus tem para nós, o descanso eterno, a alegria, a paz eterna. Além da palavra revelar quem nós somos e o que nós precisamos, a palavra também revela qual vai ser o nosso futuro. A palavra revela o futuro do homem. Diz o versículo 13, que nós lemos há pouco, que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, repara agora, daquele com quem temos de tratar. Daquele com quem temos de tratar. Quer queiramos ou não, nós temos que tratar com Deus, cara a cara. Até aqueles que hoje dizem que Ele não existe, até aqueles que hoje dizem que Deus não existe, que Deus que é uma invenção do homem, que não precisam de Deus, um dia vão estar face a face, diante dEle, para prestar contas. Neste livro de Hebreus, no capítulo 9, um pouco mais à frente, no versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Vindo depois disso, o quê? O juízo. A morte é certa. Todos temos que morrer. Pode não ser de Covid, não é? Ninguém quer morrer de Covid. Se não vai morrer de Covid, vai morrer de outra coisa. Nós costumamos dizer aqui em Portugal que a morte traz sempre uma desculpa, não é? Mas há sempre uma razão. Nem que seja de velho, não é? Porque nós estamos condenados a morrer. É aquela sentença que no dia em que nós nascemos já está escrita. Vais morrer. Quando não sabemos. Como não sabemos. Mas ao homem está ordenado morrer uma vez. Ou seja, não morre uma vez e depois vem cá outra vez, e morre outra vez e depois vem cá outra vez. Essa história da reencarnação é mentira. É mentira. Não há reencarnação, há ressurreição. E depois da ressurreição, depois de morrer uma vez e ressuscitar uma vez, apresenta-se diante de Deus no juízo. Vindo depois disso, o juízo. Portanto, não há escapatória. Todo o homem estará na presença de Deus. Temos de prestar contas. É com Ele que temos de tratar um dia. E a Bíblia avisa-nos disso. A Bíblia fala disso. Nós vamos encontrar na Bíblia, hoje não vamos falar sobre isso, porque já não temos tempo, mas nós vamos encontrar na Bíblia 2 tipos de julgamento no futuro, depois de Jesus voltar. Um julgamento é o chamado Tribunal de Cristo. Todos teremos que estar perante o Tribunal de Cristo. Todos os crentes. Todos os crentes. O Tribunal de Cristo não é para os descrentes. É para os crentes. Quando morrermos, todos nós crentes, vamos prestar contas. Para quê? Para que cada um receba o galardão do Senhor conforme aquilo que fez, conforme a sua fidelidade. Ou os irmãos pensam que todos os crentes vão ser iguais lá na eternidade. Não vão. Não vão. Estou salvo. Estamos todos, os que cremos em Cristo, estamos todos salvos.
Mas aquele crente que amou a Deus, que servia a Deus, que deu a sua vida por Ele, vai receber um galardão maior do que aquele que, eu sou crente, aleluia, e mais nada. E que nada fez pelo Senhor, que nada fez para o Senhor. Deus seria injusto se desse galardão igual a todos. E é por isso que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, todos os crentes, para recebermos o galardão conforme a nossa fidelidade ao Senhor, conforme o nosso serviço ao Senhor. A obra de cada um, diz a Bíblia, vai ser passada como pelo fogo, para ver o que é que fica. Se é palha, se é madeira, prata ou ouro. Esse é o tribunal de Cristo. O outro juízo, nós encontramos lá no livro de Apocalipse, que é quando aqueles que não são crentes, que dizem em Apocalipse 20, que não tiveram parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos crentes, aqueles que vão ter de estar diante do trono branco, e ali serão julgados e lançados no inferno. Mas todos terão de comparecer perante esse Deus justo, juiz, que é realmente Salvador, que ama, mas há um tempo para tudo. Agora, hoje, diz a Bíblia, é o tempo aceitável da salvação. Hoje é a hora, o dia, o momento para nós obedecermos com fé à palavra que nos é anunciada. E esta palavra diz que virá o dia em que vai ser o tempo para estarmos diante dele e prestarmos contas. No livro de Eclesiastes diz-nos que Deus dá-nos tempo para tudo. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para alegrar, tempo para chorar, há tempo para tudo. E depois diz, e Deus pede contas. E Deus pede contas. Por isso a exortação do livro de Eclesiastes é, lembra-te do teu Criador. E aquilo que hoje nós queremos deixar aqui também convosco é, lembra-te do teu Criador. Lembra-te não apenas só, é verdade, há Deus. Não, empenha a tua vida, amando, servindo e respondendo a Ele com fé. Porque com fé tu vais viver a paz de Deus agora e vais viver a paz de Deus no futuro. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus e a sua mensagem é para os dias de hoje. Ela é relevante, mexe connosco, tem a ver connosco, não está passada. É uma palavra que foi realmente escrita no passado, mas tem uma mensagem para o presente, advertindo-nos do futuro. E nós só temos que lhe dar ouvidos. Aqui em Hebreus também diz, se hoje ouvir a sua voz, não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração. Porque esta palavra é-nos dada para nós vivermos. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quanto mais nós guardamos, quanto mais nós seguimos, quanto mais nós amamos esta palavra, mais somos abençoados por Deus, edificados por Deus. E também abençoamos outros. Salmo 1 diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Essa árvore plantada junto a ribeiros que tem os ramos verdes, dá fruto, é bênção. E aqueles que amam a palavra de Deus são abençoados e são bênção. Como é que tu estás a tratar a palavra de Deus? Que lugar tem ela na tua vida? Não te esqueças, é viva e eficaz. Viva e eficaz. Funciona. É verdadeira. Porque é a palavra inspirada por Deus. Então, se hoje ouvires a tua voz, se em qualquer momento esta palavra te diz alguma coisa, responde. E responde com fé. Deus é glorificado. Tu és abençoado. Que o Senhor vos abençoe.